Esse final de semana foi marcado por eventos internacionais, eventos bons e ruins. Bons no caso do Chile, houve eleições, resultados das eleições no Chile. Houve também, infelizmente, um ataque terrorista, que foi tido como terrorista na Austrália. Também teve um ataque em uma universidade nos Estados Unidos. Para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu nesse final de semana, a gente fala agora com Fernando Tibúrcio, que é internacionalista. Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Contexto. Boa tarde, Neila. É sempre um prazer estar com vocês. Felipe já fica aqui com a gente para a gente conversar, fazer nosso bate-bola aqui com o Fernando. Eu já começo perguntando para o Fernando, no caso específico da Austrália, já se sabe que foi um atentado terrorista. No caso específico lá, estava acontecendo um evento judaico, uma festa do Hanukkah judaico, na Festa das Luzes, que dura ali cerca de 8 dias, numa praia muito famosa na Austrália. Inclusive, a praia estava muito movimentada, muita gente saiu ferida, muita gente saiu baleada. E o que a gente sabe até agora, o que a gente pode tirar até agora do que aconteceu? A gente viu, inclusive, Benjamin Netanyahu se manifestando sobre esse assunto, ele que criticou duramente o governo da Austrália, o primeiro-ministro da Austrália, criticou, dizendo que eles precisavam ser mais duros no combate aí ao antissemitismo, enfim. O que a gente pode tirar, neste momento, desse ataque em pleno século XXI, em 2025, numa praia na Austrália? Olha, eu vejo como o problema do acirramento do discurso político, da polarização, é um processo que vem acontecendo em vários países. Nesse caso, o que se sabe é que são pai e filho, né? Um pai com 50 anos, o filho com 24 anos, que perpetraram esses ataques. São pessoas de origem árabe e que teriam, segundo a imprensa internacional, destacou conexões com o Estado Islâmico e aí por isso eles atribuem, taxaram esses ataques como terroristas. O curioso nessa história é que um cidadão que se chama Ahmed Al-Ahmed, que é um cidadão também de origem árabe, foi por assim dizer, está sendo chamado o herói desse episódio, porque desarmou um dos terroristas, né? E eu acho que isso, pelo menos, contribuirá para uma maior racionalidade nesse processo todo, por imaginar que uma pessoa que também da comunidade árabe impediu que esse ataque fosse mais letal ainda, né? Bom, Felipe, quero colocar você na conversa. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do tiroteio lá na Austrália. Depois a gente parte para falar sobre o atentado que teve na universidade lá nos Estados Unidos, lá em Providence. Boa tarde, professor. É prazer estar contigo falando sobre esse assunto aqui no Contexto. Incrivelmente, né, o lado ruim, né, você vê que está tendo uma polarização, né, um agravamento dos preconceitos com judeus, como também está tendo também, né, o antissemitismo, né, está tendo também um agravamento relacionado com a tal islamofobia, né, com quem vive no mundo árabe, né. Eu queria que você, se pudesse, falar para a gente, né, qual que é o teu sentimento em relação a isso, né, e se você vê que no futuro próximo, né, ou no futuro distante, a gente possa parar com esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação. Algumas pessoas veem, por exemplo, um árabe e tem preconceito com o árabe, a islamofobia. O antissemitismo cresceu e se agravou de uma forma muito grande, né, nos últimos anos, né? Infelizmente, né, seja por conta da postura do Netanyahu, né, muitas vezes serem taxados os judeus como o governo de Israel, né, e por aí vai. Então, eu queria que se desse um panorama geral sobre essa situação e se você vê algum tipo de fim, né, desse problema que, infelizmente, está assolando o mundo, tanto o lado da islamofobia quanto o lado do antissemitismo.
Sim, eu vejo que uma situação difícil, complexa, o premier Netanyahu teve as declarações dele não ajudam em nada, até colocam por exemplo, o premier australiano numa situação ruim, porque percebe-se aí um componente ideológico, o premier australiano, Anthony Albanese, é do Partido Trabalhista, um partido progressista, de centro-esquerda. Então, pode ter aí também esse componente ideológico e as palavras do Netanyahu não ajudam em nada. Eu vejo todo isso que aconteceu na Austrália dentro de um contexto mundial, talvez uma nova ordem mundial, de muita polarização, de muito discurso ideológico, de candidatos e políticos populistas sendo a bola da vez, com discursos imediatistas, atribuindo questões absolutamente xenofóbicas, né? Falando da imigração, dos estrangeiros nos seus respectivos países. Então, eu vejo um ambiente difícil de ser solucionado a curto prazo. Eu acho que isso é um processo que está em crescimento. Basta ver os discursos que nós temos visto aqui na nossa região, aqui na América Latina, né? E é muito complicado. Eu vejo como uma coisa que ainda está muito longe de acabar e que a tendência é de se agravar. Para que o antissemitismo ele ainda exista nesse tamanho e dessa forma raivosa ainda, a gente está falando da Austrália, é um país muito distante ali de Israel, é um país muito, sabe, um país que não tem uma ligação íntima com a história de Hitler, por exemplo, é um país distante da Alemanha. Qual é o problema com os judeus? Assim, o que acontece até hoje? Que ódio é esse que acontece até hoje? O que a história traz para a gente que possa justificar? Olha, eu vejo que justamente esse ponto que eu coloquei, que é do agravamento do discurso ideológico. Acho que ainda há no mundo ainda há um neonazismo que está aflorando, né? Isso a gente tem visto isso na Europa e chegando talvez em países que têm uma tradição mais pacífica e distante, realmente, como você bem colocou, Neila, dos problemas que ocorreram, por exemplo, os derivados da Segunda Guerra Mundial, né, e todo o contexto do nazismo, né? Mas eu vejo isso como fruto do agravamento dessa nova ordem mundial. Me preocupa onde isso vai parar. É um mundo que está muito conectado com redes sociais, e eu chamaria assim que hoje as pessoas têm um microcosmos ampliado, que antigamente elas falavam para 20, 30 pessoas, para o seu círculo próximo. Hoje eles sentem que podem falar para 1.000, 2.000 pessoas, e uns para muito mais, e isso potencializa o radicalismo que existe dentro de determinadas pessoas. Então, eu vejo que a questão do antissemitismo está nesse contexto. Estados Unidos
foi diferente. Um tiroteio na Universidade Brown, em Providence, no estado de Rhode Island, deixou pelo menos 2 pessoas mortas e 8 gravemente feridas. O suspeito, descrito como um homem vestido de preto, fugiu a pé após os disparos. A universidade emitiu alerta de emergência e o presidente Donald Trump disse que o FBI atua em apoio às autoridades locais para localizar o autor e prestar assistência às vítimas. Fernando, no caso dos Estados Unidos, mais um atentado, mais um que acontece em escola, que acontece em faculdade, armas liberadas, seria mais um momento de discussão do país, da liberação ou não liberação das armas? Seria esse o problema, nesse caso específico aí de Rhode Island? Olha, eu acho que o que aconteceu em Providence tem sim a ver com a questão da facilidade com que o cidadão americano, do acesso facilitado às armas por parte do cidadão americano. É uma questão também complexa lá dos Estados Unidos, eles atribuem isso como uma das garantias constitucionais, né, na realidade, as armas, o conceito é que seria uma proteção do cidadão em relação ao Estado, né? Mas acho que a realidade deve se impor, e esse é um tema que tem que ser discutido pela sociedade americana. Não se pode ter esse acesso tão facilitado a armas, né? Pergunta para você, tem alguma pergunta aí para o Fernando? Não, assim, esse ponto que o Fernando colocou, acho que é o ponto essencial, né? Você vê que tem uma relação muito clara entre a facilidade de você comercializar a arma e a quantidade de eventos, como a gente viu em Providence ontem, né? Aí eu queria saber, Fernando, se nos Estados Unidos, né, nesses estados, os Estados Unidos, na verdade, é uma federação de fato, né? Cada estado tem a sua lei, cada estado tem Massachusetts, por exemplo, que é um estado que tem normas rígidas para a comercialização de armas, e, por outro lado, tem o Texas, que tem norma mais fácil, né, para você adquirir armamento. Eu queria saber se você vê, né, nos Estados Unidos, se há alguma discussão, não no governo Trump, né, mas tem um tipo de conversas para tentar ter uma lei normal, né, uma lei comum entre os estados para engessar, né, a comercialização de armas, ou não. A questão dos Estados Unidos é muito característica, cada estado ainda tem a sua força ou competência para legislar sobre o assunto. Sim, claro que por ser uma federação e os estados têm autonomia para legislar, esse é um assunto que é visto de forma diferente nas 50 unidades da federação, aí, né? Umas são mais restritivas e outras não. Mas é um tema muito que está no centro da política americana, na discussão entre democratas e republicanos, né? Os republicanos sendo mais armamentistas, né? E eu acho que a sociedade americana precisa enfrentar esse tema, porque é um tema que está efetivamente produzindo efeitos colaterais na própria sociedade.